Uhum. Boa tarde. Eu esperei o slide porque meu nome é Admária, não é um nome muito comum, talvez fosse difícil para vocês compreenderem, mas meu nome é Admária. Eu sou psicóloga desde o início do ano, me formei ano passado. É, Minha primeira formação é em contabilidade. Eu ainda atuo, né? Estou com um pouquinho de dificuldade de responder ontem lá no check-in do hotel, profissão, contabilista, tipo, né? Mas eu sou psicóloga, né? Estou começando agora e estou me formando na psicologia, na especialização pelo Instituto, na turma de Vitória, né? Que já, meus colegas também já falaram, eu vim de Vitória. E trouxe para a gente conversar sobre os desafios da desvirtualização do corpo no contexto da psicologia online, da clínica online, melhor dizendo, né? É o que passa, eu ia falar, pode passar, né? Está falhando? Coloca, pede dela, Eduardo. Eduardo. Mas ainda tá com verdinho, tá? Falhou, né? Tá, tá verdinho? Tá. Tá? Alô, agora tá. Confere no online no som. Vê se tá funcionando. Pessoal, Não, você? você Escutei. Alô? Alô, tá? Alô? Estão me ouvindo? Em casa? Ah, então tá bom. Tem uma pessoa. Que bom. Ok. Então, assim, a clínica online, ela não surgiu na pandemia, mas toda a literatura contemporânea aponta para a pandemia, que foi o momento em que nós precisamos aprender. Houve uma aceitação maior também, acho que houve uma quebra assim, de objeção em torno do online, não só na psicologia, obviamente, mas nós aprendemos a trabalhar de forma online, qualquer tipo de trabalho, nós aprendemos a fazer reuniões familiares. O Natal de 2020 foi feito de forma online, para muitas famílias, assim, pela primeira vez, né? Então, não houve uma alfabetização digital, mas nós fomos, né, inseridos no mundo digital. Só que o que aconteceu com a pandemia, né? Toda a legislação do Conselho se voltou para esse tema, porque precisou de regulamentação e também precisou de flexibilizar muita coisa, porque já existia o modelo de atendimento, mas não era só a resistência que era grande, mas também não tinha regulamentação. Então, coloquei ali a legislação, né, que foi a Resolução 4 em 2020, que foi feita de uma forma emergencial, e depois veio a nota técnica que corrigiu alguns cuidados éticos dos profissionais em relação à publicidade, né, nas redes. E veio, por último, ano passado, essa resolução aí que deu um nome bacana, né? Exercício da profissão mediado por tecnologias digitais da informação e da comunicação. E revogou as anteriores. Essa resolução dispensou um cadastro EPSI,
não precisa mais, né? Eu me formei, já estou atendendo online sem precisar de fazer nenhum cadastro. Tinha algumas questões que eram mais rígidas, que não podia atender, agora não tem mais o não pode, agora cabe ao psicólogo fazer essa avaliação, olhando, né, sob o ponto de vista do paciente, se é viável ou não o atendimento online. Dito isto, eu trago na minha escrita, fiz uma busca na bibliografia, como eu falei, a maioria apontando para a pandemia, mas eu trago um relato de experiência, meu próprio relato de experiência, né, do meu contato com online. O que acontece? Eu busquei terapia, assim, por muito tempo na minha vida, em outroras, né, no meu passado, e algumas vezes eu tentei fazer terapia e eu não conseguia. Chegava na terceira sessão por aí, eu já não tinha mais nada para falar, assim, sabe? Eu apresentava a queixa, a demanda inicial, fazia todo o meu cadastro, e simplesmente eu não conseguia falar. E eu ouvia de todos os psicólogos por onde eu passei que eu precisava de colaborar, senão eu não ia melhorar, que o tratamento dependia de mim. E aí eu internalizei que eu não sabia fazer terapia. Eu não consigo falar, não desenvolvo, que não foram um só, né? Foram mais que um. E um certo dia eu estava numa palestra lá na minha cidade, porque nós somos do grupo de Vitória, mas eu e Júlio, falou que ontem, né, nós não moramos em Vitória, nós moramos no interior do Espírito Santo. Então, eu estava ouvindo uma palestra, uma psicóloga dando uma palestra, e essa psicóloga, assim, me despertou um interesse, uma atenção, a forma como ela conduzia, e no final da palestra, eu que sempre tive muita dificuldade de me expressar, né, com pouca fluência verbal, eu me aproximei e quis perguntar para ela, falei, como é que faz quando o paciente não consegue falar? E aí ela fala assim, o problema é a abordagem. Aí ela me conta que ela era da TCC, né? Não sei brincar disso não, mas ela falou assim, Dimária, eu trabalho com a TCC, e a TCC é uma abordagem que é rápida, e se o paciente não fala, a gente dá, tem todo um aparato, tem instrumentos, tem atividades, então flui, e o paciente traz um problema, ela me contou do jeito dela, e eu fiquei encantada com aquilo, sou da contabilidade, né, um negócio todo. Falei, achei minha psicóloga, quero fazer terapia com ela. Então, agora eu estou falando do lugar de paciente. E aí eu chego para ela e quero ser sua paciente. E ela falou, não atendo lá. Ela não era da minha cidade, era de outra cidade, que ficava inviável fazer acompanhamento semanal, né, presencial. Ela falou, nunca vou atender online. E eu fiquei chocada. Atender online, né? Era a minha única chance, assim, de ter minha psicóloga. E daí aquilo ficou reverberando em mim um tempo, e um tempo depois eu percebi que eu queria buscar esse conhecimento, e eu entrei para a faculdade. Mesmo estando na contabilidade, eu abri um curso lá perto da minha cidade, Santa Teresa. Vocês pesquisam aí, vão visitar. Santa Teresa é igual aqui o clima europeu, tá? Apesar de bem litorâneo. Vivemos vivenciar. Então, fizemos uma fogueira, foi muito legal. E aí, assim, eu entro para a faculdade, coloquei ressignificação ali, né, inclinação pessoal pela profissão, porque eu que não acreditava mais que a psicologia ajudava as pessoas, eu já estava querendo ser uma psicóloga. E eu fui para a faculdade com duas convicções. Eu vou ser psicóloga da TCC e eu vou trabalhar online. Só sabia disso e entrei para a faculdade. Acontece que no início, no quarto período, né, que é o segundo ano, quarto período,
a faculdade colocou na grade curricular lá eles chamam de projetos, não chamam de disciplina, né? Nem matéria, é projetos. Colocou Introdução ao Pensamento de Reich. Psicologia corporal. Nunca tinha ouvido falar. Lá na minha região, ninguém conhece esse bagulho. Pode falar essas coisas. E aí, deixa eu ver se é no próximo, se é aqui ainda. E aí, fui conhecendo um novo vocabulário, que é da linguagem do corpo. Então, assim, isso tocou muito em mim. A ideia de levar o corpo para o processo terapêutico começou a fazer muito sentido para mim. E nós ficamos 6 meses trabalhando com esse projeto, e aí eu fui percebendo que muitas expressões do senso comum, deixa eu ver que eu anotei algumas aqui, acho que eu não coloquei. Ah, coloquei aqui, ó. Não coloquei. Calma, gente. Então, calma. Autorregulação. Mas é isso, né? Você vê expressões assim que me vêm agora. Rabo entre as pernas, né? Frio na barriga, nó na garganta. Então, já era um vocabulário que tinha base científica para isso, né? E fui vendo que as coisas foram fazendo sentido. E aí, assim, no 6º período, eu estou um pouco perdida nos slides, mas deixa eu só voltar aqui. Fiz no meu trabalho escrito, fiz, né, uma contextualização, trazendo um pouquinho sobre a clínica corporal, sobre as citações teóricas, muitos já falaram aqui, acho que não convém repetir, coloquei, né, para as pessoas totalmente leigas entenderem um pouquinho. E essa citação aqui, alguém hoje na segunda apresentação falou essa citação que eu coloquei aqui de Kellerman, 2 fenômenos heróicos e diários. Levantar pela manhã e deitar-se à noite. Estar sobre os pés é abrir-se para o mundo, estabelecendo contato, não somente com os olhos, mas com toda a frente do nosso corpo. Por que eu trago essa frase? Porque essa citação, eu lendo o livro de Kellerman para fazer essa escrita, eu lembrei da Adriana, que ela me falava sobre o abraço de barriga. E nessa especialização, eu fui também me abrindo para o abraço, porque, né, você já deve ter entendido que meu padrão assim, de introspecção, de rigidez, assim, então assim, eu fui me abrindo e eu fui entendendo assim, que, né, não era o problema só meu, de eu não conseguir seguir na terapia. Antes me deu esse insight, que eu não sabia que era insight, né? Não era eu, era a abordagem que estava errada, né? Que tinha que ser aquela abordagem, nada contra nenhuma abordagem, né? Mas estou contando das minhas impressões pessoais, né? De como que eu cheguei aqui. E o abraçar de barriga também me colocou no grupo, né? Que não é esse grupo, mas é aquele grupo de Vitória, mas toda a turma, assim, eu fui me achegando no grupo muito devagar, e todos esses conceitos da corporal, assim, me ajudaram muito. E eu comecei a especialização, estava no 6º período da faculdade. Fiquei sabendo que ia abrir uma turma Vitória. E aí porque eu já estava, assim, muito interessada com o projeto, só que o projeto acabou lá na faculdade, eles deram a pincelada lá, falou, existe a psicologia corporal, é assim que funciona, e tchau, vamos para a próxima. E eu fiquei curiosa, e eu queria saber mais, então vai iniciar um curso lá no Instituto, lá em Vitória, e eu fui saber e vou começar essa especialização. Tinha certeza? Não. Estava segura sobre isso? Também não, mas vou começar se eu gostava. Era muito cedo? Era muito cedo, porque eu ainda nem conhecia as outras abordagens, né? Mas eu fui. E junto com a especialização, eu também comecei a fazer estágio na clínica escola.
E adivinhe, eu recebi a supervisão com base no referencial teórico da psicologia corporal. Então, eu passei quase a metade da faculdade fazendo atendimento clínico, tendo supervisão nessa abordagem, gente. Eu atendi, assim, mais de 10 pacientes. Já me falaram que isso não é comum na faculdade, mas eu consegui fazer isso. E como lá na cidade do interior, e a clínica, né, o curso estava abrindo lá, então a clínica não estava muito popular, e não tinha muita fila, então eles iam deixando. Então, eu pude ficar com o paciente durante 2 anos. Então, eu consegui essa faceta aí na minha formação. Deixa eu me localizar aqui. Conta aí. É verdade. É verdade. É verdade. Só que, o que aconteceu? À medida que eu me encontrava com a corporal, eu ficava cada vez mais inquieta com o fato de que, vocês lembram que eu falei que eu entrei na faculdade com 2 convicções. Uma era TCC, que já tinha ido para o ralo. Mas a outra era o trabalho online. E eu não abriria mão, porque cidade do interior, então, assim, a minha posição geográfica, eu precisava trabalhar online para dar a minha história pessoal também, porque eu não tive acesso à psicóloga que eu queria, porque ela não atendia online, então eu estava afetada com isso. E eu não queria abrir mão disso, e eu me perguntava. Então, esse foi meu problema de pesquisa. Porque quando a gente pensa em corpo, é aquilo ali, vem a ideia de toque, de presença, de movimento, de tudo isso que a gente está tendo aqui, essa energia junto. Então, assim, e eu ficava me perguntando se a psicologia corporal ela é ancorada, né, ela é ancorada no contato, como é que eu vou conseguir levar para o online, para o atendimento remoto? E essa foi a pergunta que eu fiz para fazer essa apresentação. Desvirtualizar apesar da tela. Psicologia corporal online, um paradoxo possível? Poderia, né, eu anotei aqui de uma forma talvez melhor, mais ampla, poderia a clínica corporal, ancorada na escuta do corpo, sustentar-se em um ambiente virtualizado, tendo o set clínico mediado por uma tela? Seria possível desvirtualizar o corpo no encontro online, explorando o potencial espaço entre o individual e o coletivo? Vamos lá. Já foi falado aqui que o nosso referencial foi o livro de Brigante, Corpo Virtual, e ele traz esses conceitos. Sou eu que estou fazendo essas luzinhas? Pessoal. Tá. Ele traz esses conceitos, né, de virtualidade como potencial de transformação em si mesmo e também no outro, e corpo virtual como que habita o imaginário, as projeções, a tela social, desconectado da experiência sensível e da pulsação emocional, que se mostra, mas não se entrega e não se expressa. Acho que a Marina ou a Raquel, as duas, falaram de uma forma muito bem já colocada. E aqui também mais conceitos, né? Corpo como lugar de presença, afetação e encontro, e o desvirtualizar, que é a nossa proposta, um movimento de resgate à experiência concreta, encarnada e sensível, em oposição à vivência mediada pelas telas. Escutar a linguagem do corpo, ouvir as pausas, a respiração, os gestos, as contrações, sentir para além da imagem, sentir a presença, trazer o corpo para o campo relacional. Minha pesquisa foi no sentido de levantar artigos para saber o que é que o povo está falando em relação ao atendimento clínico online. Já de cara, esse artigo aqui de 2024 fala que 60% dos psicólogos nunca haviam realizado atendimento remoto antes da pandemia, mas que 52% desses que passaram a realizar manifestaram a pretensão de continuar.
Eu achei esse um dado importante de trazer. E aqui vem alguns desafios, porque dos artigos que eu encontrei, muitos deles questionam o fazer da psicologia no atendimento remoto, mas também alguns reconhecem esse lugar e dizem que há benefícios. Os principais desafios colocados aqui, insegurança com o uso das ferramentas tecnológicas, a gente viu isso, a Ellen falou isso, que às vezes a tecnologia domina, né? Insegurança, falta de acesso a uma boa conexão de internet, que nem todo mundo tem, que garanta a qualidade de som, imagem, resistência às condições de alguns pacientes também, preocupações éticas com o SET e a ausência do contato. E também trago alguns benefícios, como a remoção das barreiras geográficas, que é o meu principal ponto, ampliando, né, o acesso a pacientes que residem em outras regiões, até em outros países, a gente pode atender. O deslocamento, a otimização do tempo, eliminação de custo, porque do tempo, né, você faz uma terapia no seu horário de almoço, como eu já fiz durante muito tempo, no horário de almoço, terapia, não precisava de ir para lugar nenhum, nem de, enfim. Maior índice de pontualidade, porque não tem o deslocamento, maior flexibilização de horários, redução de custos, né, toda a estrutura de um consultório físico. Nesse artigo aqui de Silva, ele fala sobre o fenômeno da virtualidade, que é a nossa proposta, e argumenta que o corpo está, sim, presente no espaço virtual através das sensações, da visão e da audição. E aí eu encontrei também esse artigo europeu, né? Não é do Brasil, mas foi feito em 2020, que eles discutiram que os processos corporais, no contexto do atendimento online, eles discutiram isso e sugerem que é preciso alguns ajustes compensatórios para que aconteça a desvirtualização, que é o quê? Uma maior disponibilidade clínica. Né? O psicólogo precisa estar mais atento ao olhar, à gestão de silêncio, informações ambientais. Destacaram também nesse artigo sobre a proximidade visual entre o terapeuta e o paciente, que dá essa sensação de que está muito perto, né? Isso pode provocar uma rigidez postural e também pode dar mais elementos, como o espelhamento da própria imagem, que aqui diz, né, que é desafio, porque pode alterar a consciência, a pessoa está se vendo. Então, assim, tem muitas camadas, muitas. Eu escrevo um pouquinho mais detalhado sobre isso, aqui não dá para falar tudo. Né? E tem esse artigo aqui também, em 2020, que fala sobre a psicanálise, que a capacidade de adaptação a novos contextos, sem comprometer seus princípios fundamentais, né? Que é a presença, a transferência, a escuta e o trabalho analítico podem permanecer, sim, viáveis no atendimento online. E virtualidade, né? Essa mesma autora aqui, de 2020, fala que a virtualidade constitui um espaço clínico legítimo. Ela chega a essa conclusão na pesquisa dela. E aí, considerações finais, mas ainda não estou acabando, mas é porque não estou acabando. O que acontece? Minhas impressões pessoais ao iniciar a prática, que foi esse ano, já comecei na prática do atendimento online. Então, eu trago também já o que aconteceu comigo nesses meses, né? Eu tive uma interrupção do processo psicoterapêutico, uma paciente que eu levei da faculdade, da clínica escola, lá eu atendia presencial, que a faculdade também não permite o atendimento remoto, e ela veio, ela era de outra cidade, ela deu continuidade, só que chegou um momento que ela mudou de trabalho, ela falou, Mário, eu não tenho uma sala, eu não tenho um lugar para eu fazer a sessão, em casa os pais não sabiam que ela fazia terapia, não queria contar para a família por questões dela, então ela interrompeu porque não achou um local, um ambiente seguro para ela fazer. E tive isso aqui também. Eu atendo uma paciente presencial, ela estaria viajando
passando a semana na casa da filha, e aí a gente conversou, falou, essa semana que vem a gente faz online. E aí a gente começou a sessão, eu percebi um barulho, percebi que tinha uma terceira, coloquei aqui, terceira pessoa na sessão. E aí eu perguntei para ela, falei, tem mais alguém aí com você? Ela falou assim, eu estou na casa da minha filha e ela está aqui para me ajudar com o telefone. E aí eu percebi que ela estava numa sala, e era sala e cozinha, a filha estava lavando a louça, e ela no telefone, segurando o telefone assim, a paciente. Aí eu conversei, perguntei se ela não poderia ir para o quarto. Mas eu tenho medo de não... Não, se não der certo, a gente encerra. E aí eu falei, apoia o celular numa almofada, no travesseiro. E aí deu certo, a gente fez a sessão. Mas se eu não tivesse atenta, eu teria realizado a sessão com a filha dela junto com... Então, assim, minhas experiências desafiadoras. Mas eu também, vocês conhecem essa pessoa aí? Mas eu também tive muitas experiências bacanas no online. Antes disso, deixar vocês curiosos. Vou voltar só para vocês não ficarem olhando. Prestar atenção em mim. Ficou linda! Você ficou linda! Mas então, eu queria falar o seguinte. Achei aqui, a fala da Ellen para mim. Foi no nosso último vivencial, lá na praia. Gente, nós fizemos nossa ferramenta na praia. Tá? Aí, porque nós estamos... Aí, o que aconteceu? E nessa ocasião, nós já estávamos no grupo formado, né? Nós vamos falar sobre isso. Eu falei, professora, eu estou querendo falar sobre isso, sobre atendimento online. Eu falei, você atende online? Eu já estava entrevistando ela sem ela saber. Aí ela me respondeu assim, ó. Vou achar. Sim, se estiver errado, você pode corrigir, tá? Se eu anotei errado. Sim, eu faço vários atendimentos de forma online e consigo aplicar as práticas da corporal. Eu peço para a pessoa usar algum objeto que ela tem em casa, faço condução para automassagem, dá para explorar bastante. Essa foi uma fala, Ellen, que, assim, me ampliou demais, assim, sabe? Que me tirou muita angústia, porque eu sabia que eu queria trabalhar, mas, né, com uma paciente, eu atendo uma paciente daqui de Curitiba, gente. Muito boba com isso. Mas isso é o instituto que me é o instituto que me promoveu isso, né? E aí, só que muita insegurança, porque como que eu vou... E faço supervisão também com os meus queridos. Cadê? Aqui, ó. Pam, pam, pam. No online também. Então, assim, tive frustrações? Tive muitas, assim. Tenho ainda insegurança, estou ainda aprendendo a colocar paciente para respirar, que ainda está difícil, assim, mas queria falar isso, que eu já em pouco tempo já tive muita experiência. E aquela foto ali que vocês viram, foi nessa mesma ocasião que ela me responde isso e ela me convida, ela fala assim, ó, semana que vem vai acontecer um movimento aí que ela estaria conduzindo, ela me convidou, eu fiz inscrição e aqui eu fiz esse videozinho de casa, era para ser um videozinho assim, mas é 1 segundo, é 2 segundos. Na expiração, deixa o corpo ir. Na expiração, deixa o corpo ir. É só isso que eu filmei, que eu gravei. Mas assim, aqui eu estava na minha casa, aqui, né, aqui sou eu, mas aqui tinha várias pessoas, e a Ellen fez assim, perfeitamente a condução, não sei onde ela estava aqui, provavelmente estava aqui no Instituto, né? Não, na minha casa. Na sua casa, que casa linda. E aí, ela foi maravilhosa ali, com aquela roupa vermelha. E assim, gente, como eu fiz toda a especialização no presencial, eu pude fazer... Eu tenho quantos minutos, Ellen? Eu pude ter essa experiência, assim, do coletivo, sabe? Assim, que foi muito importante para mim. Isso aqui foi muito importante, eu entender que o coletivo funciona também no remoto, né? O individual, o coletivo. E
foi extraordinário isso aqui. A gente tinha vindo do encerramento da nossa especialização, e ela fez o trabalho com fotos que já havia feito lá, e deu continuidade, assim. Foi uma experiência muito boa para mim. Na expiração, deixa o corpo ir. Deixa o corpo ir. Lindo, né? E a outra experiência também que essa formação, né, da corporal me deu foi a minha terapia pessoal e minhas impressões como paciente novamente, né? Acho que eu estou trazendo mais como paciente do que como... tem mais chão de paciente do que... Mas, assim, o Instituto também me promoveu, né? O olhar para minhas questões, e encontrei minha psicóloga também aqui em Curitiba. Olha que maravilha, né? A Adri não é a Adri, mas a Adri que fez a ponte. E aí, assim, como que eu experienciei isso? É assim que fala? De início, eu tinha a sensação de que eu estava falando com um avatar. Porque eu não conhecia mulher, nunca tinha visto na vida. A Adriana me mandou, fulana é psicóloga, você faz contato, tá? Comecei a terapia. E aí só eu conhecia ela, ninguém conhecia. Aí depois, quando eu soube que ela era amiga da Adri, me deu um conforto, porque eu acho que saiu do individual, foi para o coletivo, assim, sabe? E tem mais de 2 anos que eu tô com ela. E essa jornada me deu a oportunidade de fazer a minha primeira terapia online com ela ontem. Legal. Nossa, que ato falho. Que ato falho. Mas eu vou falar por quê. Eu estava falando com alguém ontem, com o pessoal. Então, foi uma experiência muito esquisita. E eu falei com ela, falei assim, parece que não é você, eu não consegui, assim, parecia que era uma pessoa estranha que estava ali na minha frente. Gente, é uma coisa muito... Eu não sei explicar, eu estou ainda processando isso, conversei com ela sobre isso, e estou, assim, de ontem para hoje, pensando, acho que tem tudo a ver com isso que eu escrevo, porque é uma coisa que eu experimentei como paciente. E eu acho que eu entendo assim, não tem... o online é ruim ou é bom, eu acho que é isso, é avaliar cada paciente, porque tem 2 pacientes lá da minha cidade que não quiseram fazer online de jeito nenhum, e eu estou montando ainda meu consultório, então tive que adaptar, porque eu preparei todo o meu cantinho, tipo um home office, para eu atender só online, porque eu risquei da minha vida que eu não ia atender ninguém presencial. Então, assim, essa experiência que eu tive ontem também já diz algo sobre isso, porque que eu não queria atender presencial e me firmei nisso. Então, assim, onde eu atendo online, não consigo receber. Então, eu tive que adaptar, ver um outro lugar para atender essas 2 pacientes, que elas só quiseram no presencial. Isso quebrou um pouquinho, né, todo o meu planejamento. E ontem, vendo isso, eu vi que isso é uma questão, talvez minha, que vem lá de trás, e eu entrar naquele elevador, entrar na sala da psicóloga, sentar ali diante dela, talvez me levou para um lugar lá do meu passado, onde eu não conseguia, eu fazendo agora terapia em grupo, né? Obrigada. Então, assim, foi uma experiência incrível. Eu creio que eu vou conseguir dar conta disso, entender um pouco melhor isso, talvez até escrever um pouco mais sobre isso, né? Então, eu acho que é muito importante eu trazer isso. E aí, quando eu estava escrevendo, há um mês mais ou menos atrás, que eu estava montando a minha escrita, eu lembrei daquela psicóloga que me falou do TCC. E eu, muito curiosa, eu mandei uma mensagem para ela. Falei, fulana, você está atendendo online? Aí ela me respondeu com áudio, gente. Ela me responde assim: Oi, Edmária, eu não. Eu tentei. Recebi 2 pacientes online, eu comecei, mas eu não dei conta de continuar. Ela falou: Eu não acredito. Essa foi a frase. Eu não acredito no trabalho online. Aí eu falei: Ok, obrigada. E continuei escrevendo.
continuei escrevendo meu trabalho. Então, assim, é isso que eu trago. Né, as pesquisas mostraram as dificuldades, como eu também mostrei que existem dificuldades, mas eu creio que sim, que existe também, é um trabalho que dá sim, é viável sim, é reconhecido, né, pelo nosso conselho, está cada vez mais flexibilizando para que a gente faça esse trabalho. E eu penso assim, que eu vou ler aqui, que eu coloquei na conclusão, em relação à desvirtualização, pode-se afirmar que ela... Deixa eu ver se tem mais slide. Tem. Pode-se afirmar que ela não se limita ao espaço físico, a desvirtualização, que é o tema do nosso grupo. Mesmo em ambientes mediados, o corpo pulsa, sente e comunica. E se a clínica acolhe essa realidade com profundidade, porque não é de qualquer maneira, né? Pode sim se considerar um espaço legítimo de encontro e transformação. Considerando o conceito desvirtualizar como movimento de levar a imagem idealizada ao encontro real, aplicado dentro da prática online, como o ato de escutar o paciente com o corpo em presença, conclui-se que a tela não impossibilita o encontro, pois a presença não se exclui, ela é modificada em um espaço onde a corporeidade se manifesta de forma mais sutil, porém potente, onde o corpo se expressa, se afeta, comunica e deve ser escutado. Espero, com esse estudo, contribuir para a compreensão do paradoxo da clínica corporal no formato online, para que profissionais e pacientes possam quebrar objeções e olhar esse formato como um espaço ético, relacional e, sim, eficaz. É desafiador? É. Mas eu tenho aprendido que a clínica, que a psicologia, eu coloquei ali, né? É uma ciência que atua no campo da complexidade, nas limitações e na capacidade de enxergar possibilidades. Então, assim, eu acho que não é desacreditar no trabalho online. Porque a gente está falando aqui de desvirtualizar, a gente está falando de corpo, mas eu trago essa proposta também da gente reconhecer, de entender que tem, sim, desafios, mas que é possível. E que em alguns casos, talvez eu seja esse caso, né, de pacientes que têm uma dificuldade realmente com presencial e que pode, sim, funcionar no online, como eu já estou há mais de 2 anos, indo muito bem na minha terapia, dentro desse formato, mesmo achando que eu estava falando com o Avatar lá no início, elas nem sabem disso, coitada, mas era assim que eu me sentia. Mas agora não mais, tá? Foi só no início, assim. E aqui, para fechar, morro de inveja. Por que que eu trouxe? Eu trouxe essas fotos, porque eu quis encerrar. Quando a gente está falando de setting terapêutico, a gente está falando de formato de atendimento, a gente está falando de corpo. E eu construí, né, essa conclusão aí, que o fazer da psicologia transcende o formato e me ensina que um set não deve ser estruturado. A nossa a gente estava tendo aula aqui. Estava tendo uma aula numa praia aberta, assim, que estava cedinho, talvez não tinha gente aqui, mas era uma praia habitada, assim, então a gente estava tendo aula ali. E talvez se a gente for discutir sobre isso, falar sobre isso, falar, não pode, ou esbarra em questões éticas, mas enfim, eu acho que eu fecho bem com essa foto que mostra que sou eu. A Raquel tá com a cabeça baixada para não aparecer. Zé Marina também. Você nem viu que estava te dando a foto. Eu acho que o Júlio tirou a foto. O Júlio foi fotógrafo. A Marina não está aqui, Marina. Mas essa é parte do nosso grupo que se formou. Eu falo está se formando, que a gente ainda falta algumas coisas ainda, né, para entregar, mas essa é parte da nossa turma e a gente faz essas coisas. Então, assim, eu acho que é com muito cuidado, com muito respeito, né? Tem limitações, sim, mas eu acho que
que dá para desvirtualizar o corpo, como eu falei ali atrás, né? A questão de talvez, né, maior entrega clínica do psicólogo, né? Ele precisa estar mais atento. Eu percebo algumas nuances assim que eu tenho mais facilidade para anotar quando eu estou atendendo online. É, sim, como eu falei, são várias camadas. E eu pensando nessa experiência de ontem, como eu me senti, eu acho assim, eu nunca tinha me mostrado para ela da cintura para baixo. E eu tinha controle sobre isso, né? Ela só me conhecia. Seu nome, Sabrina, falou assim: eu pensava que você era mais alta. Eu falei: ontem eu estava alta, estava de bota de salto assim, mas hoje eu estou mais baixa. Então tem isso da gente ter esse controle daquilo que a gente quer mostrar. E aí eu lembro também de quando fala ali de. Sim, já terminei, assim, só. Só que eu lembrei de outro detalhe, de coisas simples, como eu troquei a tela do celular pela notebook na hora, amplia o espaço, assim, e ela me mostrou, assim, o consultório dela para eu ver que existia espaço ali. Ela se mostrou mais para mim do que eu para ela. Então, assim, foram detalhes que foram muito importantes, assim, nessa minha experiência. Acabei, e eu acho que só tem mais referências aqui, algumas.